pessoal! Como trabalhar em casa com o amor da sua vida sem tentar matar ele o tempo todo? Vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Matheus. Eu sou a Daia. E esse é o Nerd em Treinamento. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar dicas, né, sobre a nossa experiência aí trabalhando junto, para quem quer começar um negócio junto, ou já tem um negócio, né, com seu parceiro, sua parceira, trabalhando em casa. Os desafios são enormes, né, não são só flores, tem problemas, tem perrengues, e aí a gente resolveu compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência. E aí o vídeo de hoje, a gente focou num tema de trabalho em equipe, e aí a gente vai dividir em 3 tópicos, cada um dos tópicos apresentando um dos pilares desse trabalho em equipe, da nossa experiência, né? Tentando trazer um pouquinho do nosso perfil. Nós não somos, né, os mais experientes do mundo nisso, não somos aqueles que conhecem tudo, mas a gente tem alguma... É o que funciona no nosso cotidiano, né? O que funciona pra gente, a gente vai passar aqui um pouquinho pra vocês. Então, um dos primeiros pilares do trabalho em equipe, a gente costuma chamar de quem, né? E aí nós traduzimos isso na nossa experiência como envolvimento. E o que isso significa, né? Esse quem, esse envolvimento? É você se envolver no sentido de entender o que o outro é capaz de fazer, quem é o outro, quais as tarefas, as atividades que ele se dá melhor, que ele gosta mais. Né? Esse entendimento da outra parte, né? Um pouco da questão de você conseguir se colocar no lugar do outro, a empatia, faz toda a diferença no trabalho em equipe. Né? Então, eu tenho que conhecer um pouco do que a Daia gosta de fazer, quais as preferências dela nas tarefas. As habilidades, né? Que consegue, o que o outro é capaz de fazer, sem interferir muito no que o outro faz, mas conhecer o que cada um pode estar contribuindo para o produto final. Não é uma intromissão, né? Não é ficar se intrometendo no trabalho do outro, dando palpite na hora errada. Mas se envolver no sentido realmente de conhecer o trabalho do outro, saber do que o outro é capaz, do que o outro gosta. Vou dar um exemplo, né, prático aqui do nosso trabalho, que é com impressão 3D, que a gente divide essas funções. A Daia se especializou na pintura, né, nos detalhes, no acabamento. Eu faço a parte da impressão, do fatiamento dos arquivos, às vezes alguma modelagem. Então eu sei que no processo de pintura da Daia passa por algumas etapas que eu não entendo, eu não sou especialista. E aí se eu vejo a peça, no começo acontecia isso, né? Eu via a peça que ela estava pintando, às vezes estava meio estranho, né? Porque estava numa fase do processo ainda. Na cabeça dela, ela já tinha a imagem finalizada do item, mas eu não tinha essa visão. Embora nós tenhamos as referências, né? Ela conhece os processos para chegar naquele resultado. E eu não sou especialista nessa área. Então era natural eu passar ali perto e falar, olha, não faz caca, né? Brincando, né? Mas falando, opa, parece que o negócio vai dar errado, né? Não tá muito legal. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom. Mas com o tempo, né, eu fui aprendendo que tem fases, né, no processo de pintura, de acabamento, que a peça não tá legal. Porque até você chegar na cor, aí às vezes você chega na cor, mas aí você vê que a peça não vai ficar legal, que ficou alguma marcação, alguma linha, então você tem que voltar pro acabamento, para passar massa, para lixar de novo. Então quando você olha ali a peça bruta, não é muito legal de se ver. Dá a impressão mesmo que vai dar muito ruim. Aí às vezes ele passava assim, fazia umas caretas, eu falava, calma, calma que vai dar certo. Então a gente foi entendendo, né? Com o tempo Sim. A gente foi respeitando, foi entendendo melhor e no final dá tudo certo. Então esse é o quem, né? Que a gente traduz aqui com a palavra envolvimento, né? O verbo, né? Vamos nos envolver no trabalho do outro na medida que a gente conhece as limitações, os gostos, no que a outra pessoa se dá melhor, gosta mais de fazer, e isso permite com que o trabalho em equipe se desenvolva cada vez num nível, né, superior, né? Você vai conseguindo mais produtividade e com o tempo se torna um pouco mais leve também, né? O começo tudo é mais difícil mesmo, até eu entender, até a gente aprender, até
né? Mas depois as peças vão se encaixando e vai seguindo. E aí, além de ajudar no trabalho, como eu falei, né, na produtividade, numa qualidade superior, evita conflito, né? É porque a gente vive junto, né, no mesmo espaço, trabalha, né, em conjunto no mesmo espaço. E aí você tem que não deixar com que o trabalho se torne um fardo, né? E que, em vez de melhorar a relação, atrapalhe a sua relação, né? Então, é importante fazer o trabalho, é importante ganhar dinheiro, é importante ter uma atividade que você gosta de fazer, mas, em primeiro lugar, a saúde do relacionamento. Vamos lá para a nossa segunda dica. O segundo pilar, né, para um trabalho em equipe consistente, com bastante produtividade, é o quê, né? E aí a gente traduz isso como separação de tarefas. É o que cada um vai fazer. E aí vocês percebem que a dica anterior, né, que precede essa, que é o envolvimento, que é o quem, é fundamental para que eu possa distribuir as tarefas, para saber o que cada um é bom, o que cada um vai fazer, né? Sim, porque a gente tem aquela parte do envolvimento, claro que um acaba, né, se envolvendo, dando a opinião, mas de forma respeitosa, e cada um sabe exatamente o que é capaz de fazer, o que consegue fazer. Então, assim, cada um se envolve no trabalho do outro, e essa separação de tarefa, ela é muito importante, porque tanto ajuda o casal, porque aqui a gente está falando de um relacionamento que a gente tem. Então, a gente sabe mais ou menos o prazo que a gente tem que entregar para o cliente, que é a ponta, mas a gente sabe também o processo, quanto tempo ele vai demorar para pegar uma peça, para fatiar, o tempo de máquina, e eu sei o tempo que eu tenho que durar em cada peça, em cada trabalho, até a embalagem, até o envio da peça. Essa parte, né, da divisão de tarefas, é importantíssimo que cada um conheça o trabalho do outro, saiba dos processos, embora não seja especialista, saiba o tempo que leva, saiba o trabalho que dá, o conhecimento que precisou ser desenvolvido para fazer aquilo, para respeitar o espaço do outro e entender que essa divisão de tarefas, ela não é tão formal quanto numa empresa, né, quando você trabalha fora, mas ela tem que seguir uma certa disciplina para que cada um saiba o seu espaço, para cada um respeite, né, para que cada um respeite o espaço do outro e saiba dos limites, principalmente. Isso vai evitar muita confusão, muito conflito, que às vezes numa empresa, num ambiente profissional, toda aquela formalidade ajuda em certos aspectos, mas quando você trabalha com, né, o seu companheiro, sua companheira em casa, o relacionamento pessoal, né, o conhecimento que você tem já da pessoa, pode ser um aliado nessa questão. Porque aí você consegue se aproximar mais facilmente, fazer uma crítica, uma conversa, né, depois um pouco mais dura, às vezes, que você dura no sentido de cobrança, de que você estava esperando uma coisa, não aconteceu, acaba minimizando, acaba não existindo, quase não existindo, porque você tem já a noção, né, dos limites. Já tem aquela confiança, aquela base, aquela estrutura. A gente está numa impressão 3D há 6 anos. Então, o começo, a gente já estabeleceu quem ia fazer o quê. Entendeu? Então, isso é muito importante, porque a gente conversou antes. Ó, você vai ficar com essa parte, eu vou ficar com essa parte. Então, cada um se dedicou. Ele foi buscar os cursos dele, eu fui buscar os meus. A gente teve uma estrutura, um estudo por trás de tudo. Então, o que a gente está falando aqui não é uma coisa que está acontecendo faz 6 meses. Já faz 6 anos que a gente trabalha desse jeito. Então, teve fases mais difíceis, tem sim, horas que a impressão não dá certo, a Daya tenta fazer um processo, uma técnica de pintura falha, né, por material que deu erro, por uma falta de conhecimento mesmo, um ajuste. E aí isso pode levar a conflitos, né, que a gente... Porque a gente tem um prazo estabelecido. Exatamente. Se a gente coloca lá que a gente vai entregar a peça em 5 dias, se a máquina der um erro, atrapalha os outros processos. Então, a gente sempre fala de ter uns dias aí a mais, para caso ocorra algum erro, você tem essa margem, né? Mas na medida que for necessário um ajudar na tarefa do outro, é importante o envolvimento, que nós vimos anteriormente,
para que no momento de aperto, de repente eu estou com muita peça impressa, precisa finalizar, né? Veio muito pedido de uma mesma peça. Eu posso ajudar dando uma pintura base, fazendo um acabamento para deixar o trabalho dela um pouco mais leve, ou ela, às vezes, coloca a máquina para imprimir, eu deixo o arquivo pronto, ela vai lá e coloca. Então você tem que conhecer, você tem uma divisão de tarefas, mas não tão rígida que você não possa auxiliar, né? Que você fala, não, esse é o seu trabalho, eu lavo minhas mãos, como às vezes acontece numa empresa, né? Às vezes o pessoal está apertado lá no setor, os outros falam, não, mas isso não é minha parte. Num trabalho, numa parceria tão forte quanto um trabalho em casal, né, em parceiros de vida, né, não só de trabalho, é importante que se tenha esse tipo de entendimento, né, dessa empatia mesmo. Olha, tá apertado ali o trabalho, vou deixar a máquina trabalhando, né, porque o pessoal fala, a impressão você colocou, se a máquina faz, e eu fico de boa, né? E sai. Não é Então, assim, né? e aí eu vou ajudar no momento que eu tenho a máquina está trabalhando, está tudo configurado, está tudo certo, eu não tenho arquivos para fatiar, modelar, né, tá apertado lá na pintura, eu vou ajudar. E tem até uma parte, tipo assim, ó, do cliente. Quem começa os atendimentos geralmente sou eu. Mas eu nunca passo um valor sem antes consultar ele. Entendeu? Então, assim, eu começo o atendimento, a pessoa fala, ó, eu queria tal peça, tal não sei o quê. E eu vou ali falando com a pessoa e ao mesmo tempo eu tô conversando com ele. Ó, eu preciso de um orçamento. Quanto você acha que vai ser essa peça? Quanto tempo você acha que a gente demora para construir, para fazer e tal? Então, nunca é assim, eu faço só isso. Não, como ele também não é só dele. Às vezes ele está fazendo uma peça, ele está modelando. Ele tem uma visão de como vai ficar a peça. Eu tenho outra, porque eu vou finalizar a peça, eu vou pintar. Então, às vezes é um encaixe, alguma coisinha que um vai conversando com o outro. Então, tem a parte do envolvimento, que é a primeira, tudo casa aqui. Então, o envolvimento, é o que cada um vai fazer. E a terceira? Agora a gente vai para a nossa terceira dica. Então, a nossa terceira dica para fechar esse vídeo, né, é o terceiro pilar do trabalho em equipe, que é o como. Como ser feito, né? Como vai ser feitas as tarefas. E aí a gente traduziu isso aqui na nossa relação com diálogo, muito diálogo. Né? É importante que o casal, né, os parceiros de trabalho, conversem muito. Né? E aí a gente percebe que nessa escala que nós viemos trabalhando no vídeo, né, você começa com o envolvimento, você passa para a divisão de tarefas e depois o diálogo, que é fundamental para que tudo isso funcione. Né? Um vai alimentar o outro aí nesses pilares, né, para se sustentar o trabalho de equipe. Então, é importante que você não imagine que o outro vai adivinhar o que você espera dele. Né? Converse, né? Dialogue, fala, olha, eu vou fazer essa parte, eu vou passar para você essa tal dia ou tal hora, e a partir de que eu tenha passado para você, quanto tempo você leva para fazer? Quanto tempo você precisa? O que você espera do meu trabalho? Né? Olha, eu preciso de olha, eu falei com o cliente, preciso de um orçamento. Às vezes eu estou numa correria, né, que eu tenho outra atividade também, ela sabe, né, desse tempo que eu tenho escasso, e aí eu tento fazer no máximo de rapidez possível, de agilidade possível, mas ela entende, né, pelo diálogo, né, eu chego, converso com ela, olha, estou passando aqui por uma semana atribulada, tenho muita coisa para resolver, vai demorar um pouquinho, mas aí aquela confiança que foi construída no envolvimento, no quem faz o quê, né, e aí o diálogo fica muito mais fácil e ajuda, né, no desenvolvimento do trabalho. Sim, e essa parte do diálogo, ela não começa assim, ela não tem uma hora marcada como em grandes empresas e tal. Porque quantas vezes a gente já saiu, foi num restaurante, foi num parque, foi não sei o quê, e a gente lembra de alguma coisa que a gente precisa responder para cliente e tal, e a gente tá ali um do lado do outro. A gente acaba, assim, falando sobre o trabalho, não é a coisa fundamental, mas a gente faz assim e funciona pra gente. A gente nunca teve esse negócio, ai, nossa, a gente tá aqui nesse horário, a gente não vai falar. Não, a gente fala, tanto que às vezes a gente tá trabalhando junto e a gente tá falando de várias outras coisas que não são daqui, entendeu? Não são do trabalho. E funciona pra gente, mas é isso, a gente respeita um ao outro, o que cada um é capaz de fazer. A gente tem esse vínculo de um dar palpite sim no trabalho do outro, de forma respeitosa, sempre, e funciona pra gente. A gente sabe que um respeita o trabalho do outro, respeita o outro, né, que é fundamental. Para eu respeitar o trabalho dela, eu tenho que respeitar ela antes disso.
E aí, sabendo desse respeito, fica mais fácil no diálogo. Quando é um diálogo que exige talvez uma cobrança, alguma coisa que não foi muito legal, né? Alguém entende que, olha, eu esperava, né, isso não aconteceu, ou teve alguma frustração, o A outro gente também fala, a entende, gente tem né? essa liberdade. Sim. Porque a gente não tem esse ruído, sabe? De, ah, não é meu setor, não é. A gente não tem isso. É tipo, ó, ah, mas essa peça Ah, aqui eu não ouvi ficou de legal. fulano que falou para não sei Nunca, quem, não que falou que tem. você fez. Não, é É, nós dois e pronto. Então, como eu sempre falo até com ela, é que por trabalhar em casa, por sermos um casal, por termos já um envolvimento fora, né, da relação de trabalho, que vem antes, né, dessa relação de trabalho, são vantagens para o negócio. Né? Então, às vezes, a empresa tem um índice, né, um volume de formalidade muito alto, que num ambiente em que você convive com a pessoa, você não vai ter, e em alguns casos pode ser prejudicial, né? Uma informalidade no ambiente profissional atrapalha. Mas quando é um casal, essa sintonia, né, fina que você vai construindo com a pessoa, pelo diálogo, por conhecer bem, por se envolver, por realmente respeitar, são benefícios desse trabalho que a gente pode aproveitar, né, em prol do desenvolvimento do negócio. sim. Um outro ponto assim que eu queria citar, ainda baseado nessa parte do diálogo, é que assim, às vezes chega algum cliente para mim e fala, ah, eu queria tal peça, com tal pose, com tal não sei o quê. Eu acabo falando sim para tudo. Então aí o Matheus fala, ó, mas nesse tempo a gente tá fazendo tal peça, talvez não seja muito interessante. Então, no nosso convívio, no nosso relacionamento como equipe, é assim, eu quero falar assim pra tudo, eu sou aquela sonhadora, a bexiga, o balão, a pipa que tá voando, e o Matheus não, ele já é mais estrutura, mais base, ele, ó, se a gente fizer de tal forma, e se a gente fizer não sei o quê, então isso eu acho que é saudável e é preciso ter. Porque eu quero fazer, eu quero criar, eu quero não sei o quê, e ele já é mais razão, sabe? Ele é mais, ó, se a gente fizer assim, vai dar certo assim. E é bom, porque a gente acaba tendo essa aproximação e não tem briga, assim, nesse sentido. Eu falo, nossa, mas eu queria fazer tal coisa, e falava, ó, mas não vai dar tempo, não tem matéria-prima, não tem não sei o quê. Então, essa divisão é saudável e é precisa. É o equilíbrio, né, pessoal? E assim, a gente não quer de forma alguma pintar aqui que trabalhar em casal, que você convive, né, mora junto, ou trabalha até, às vezes, um próprio ambiente de casa, é só flores e, olha, é um sonho. Não, tem dificuldade. Tem, às vezes, alguma situação que você espera não acontece, ela espera não acontece, alguma frustração. E aí você não tem um respiro, né, de sair do trabalho e ir para casa e respirar. Você está em casa, você está com a pessoa. Então é desafiador, mas por isso exige, né, um grau de diálogo, Sim, de mas é aquilo envolvimento que você maior. falou de ter empatia e tudo mais. Quantas vezes eu tô numa peça e começo a ficar nervosa porque eu imaginei uma coisa, eu criei uma coisa na minha cabeça e aquela peça não tá encaixando, não tá dando certo. Quantas vezes eu me afasto da peça? E ele sabe, ele já entendeu que, tipo assim, eu tenho o meu time, eu tenho o meu tempo. Se eu chegar perto da peça ali e tiver uma macaca, eu vou me afastar dela um pouco, eu vou pegar um outro projeto. Eu... Sim, Não é assim? É. mais ou menos isso, sim. Aí eu não quero mais chegar perto daquilo lá. Mas com o tempo eu vou entender que eu vou ter, porque eu tenho um prazo pra fazer, eu tenho um boleto pra pagar. Então eu vou voltar pra aquela peça. Mas tem hora assim que eu preciso de um respiro, eu preciso, ó, eu vou sair de casa, eu preciso fazer alguma coisa pra depois eu voltar. Aí sim eu tenho dedicação total, aí dá certo, aí funcionam as coisas, né? É isso aí. Então, pessoal, são as 3 dicas. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, essas foram as 3 dicas desse vídeo que a gente acha que completa bem aí os pilares, né, de um trabalho em equipe. A gente resumiu bastante, é lógico que tem muita coisa para ser falada. Espero que vocês tenham gostado. Ó, a impressora terminou, a gente apitou. Trabalhar. Vamos trabalhar. Voltando, né? Então vamos lá. Recapitulando. Quem? Conheça a pessoa. O que vai ser feito? Divida as tarefas. E como vai ser feito, né? Dialogue, entenda, né, o que cada um vai fazer, como é, o tempo, os limites. Então, tendo essas 3 questões bem definidas no casal, né, vocês conseguem trabalhar bem. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha contribuído. Se você acha que vai contribuir com mais pessoas aí que pretendem iniciar um negócio ou já tem um negócio em casal,
compartilhe aí para que esse vídeo chegue aí para mais pessoas. É isso aí, gente. Compartilha, curte, deixa seus comentários para próximos vídeos, o que a gente pode estar trazendo por aqui, que vai ser um prazer. Tá bom? Até a próxima, gente. Tchau! Tchau, tchau!